caríssimos irmãos e minhas irmãs, nossa cordial saudação de paz e bem para todos. Dando continuidade às nossas catequeses sobre Eucaristia, essas rápidas pinceladas sobre Eucaristia, porque, sempre repito, é um tema inesgotável, a gente poderia passar semanas e semanas discutindo e não iríamos esgotar, mas essas pequenas reflexões, elas tendem a nos ajudar a nossa vida cristã. E hoje, neste terceira catequese, nós tentaremos refletir sobre o tema Eucaristia, entrega amorosa por nós e para nós. Eucaristia como entrega. E eu gostaria de começar citando São Paulo na sua carta à comunidade da Galácia, lá no capítulo 4. São Paulo diz o seguinte: quando se completou o tempo de Deus, o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sujeito à lei, para pagar a alforria daqueles que estão sujeitos à lei, para que nos seja dado ser filhos adotivos. Sem muitos comentários sobre esse trecho de São Paulo, da carta de São Paulo aos Gálatas, já dá para a gente ter uma ideia de que a encarnação de Jesus, né, no que ele diz São Paulo, na plenitude dos tempos, ou quando se completou o tempo, Deus enviou o seu Filho para pagar a alforria, para resgatar aqueles que estavam sujeitos ao pecado, né? Então, é um resumo bem breve daquilo que é a história da salvação. Portanto, na ceia eucarística, né? A ceia de despedida, aquela ceia da Quinta-feira Santa, que nós denominamos de a última ceia de Jesus, ele, sabendo do que estava para acontecer no dia seguinte, né? Jesus sabia como vinham acontecendo as coisas, como ele vinha sendo perseguido, né, pelos poderosos de seu tempo. Então ele sabia do que ia acontecer, que estava para acontecer. Ele sabia do que estava por vir. Então, no entardecer daquela quinta-feira, ele antecipa a ceia pascal, a ceia judaica, né, a ceia pascal, que era costumeira. E ele antecipa para a quinta-feira com seus amigos, com seus discípulos, né? Então ele antecipa, né? E por quê? Porque ele quer se entregar, ele quer deixar-se como memorial, como nós vimos isso nas catequeses anteriores, né? Memorial da ceia, da entrega de Jesus. Portanto, ele antecipa-se em deixar o memorial do seu corpo e do seu sangue numa refeição. E ele faz isso numa refeição, não é? Talvez tivesse outras formas. Alguém que vai especular pela ciência pode perguntar, mas por que não podia ser de uma outra forma? Repito, foi esta a forma que ele achou que devia ser, portanto, a melhor, né? E ele deixa isso, ele antecipa-se em deixar o memorial do seu corpo e do seu sangue numa refeição, como entrega amorosa aos seus discípulos, à sua igreja, né? Então, de novo, a gente pode retomar a fórmula como ele pronuncia sobre o pão e depois sobre o vinho, né? Toma o pão, dá graças, abençoa e parte e entrega para os discípulos, para os que estão à mesa, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Da mesma forma, faz com o vinho,
tomai e bebei, né? Toma o vinho, abençoa, dá graças, abençoa, entrega para os que estão à mesa e diz: isto é o meu sangue, tome e beba, isto é o meu sangue. E aí ele acrescenta que será derramado por vós, né? E depois ele acrescenta: façam isto em minha memória. Portanto, é uma entrega amorosa. Ele se entrega por amor, né? Ninguém disse a Jesus que ele tinha que fazer. Ele toma a iniciativa por amor. E ele quer permanecer presente no meio de nós por amor. São Lucas, no capítulo 22, narrando a última ceia, cita que disse Jesus aos discípulos naquela ceia, ou naquela ocasião: eu desejei tanto comer esta Páscoa convosco antes de padecer, não é? É por isso que a gente chama de a última ceia. Ela foi tão relevante, porque ela é tão relevante. Primeiro porque ele quis, ele desejou. Algumas tradições da Sagrada Escritura, ele vai dizer: eu desejei ardentemente comer esta ceia convosco, né? Antes de padecer. Então ele se antecipa. Então ele deseja, porque ele é da vontade dele. Ninguém o obrigou. Ninguém disse que ele tinha que fazer. Não, ele decide por amor, né? Ardentemente eu quis comer esta ceia antes de padecer. Nesse sentido, ao instituir a Eucaristia, Jesus se entrega por amor aos seus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Tomam e comam. Tomam e bebam. Né? Sobre isso, nos diz São João na sua primeira carta: eis como se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único, diz São João na sua primeira carta. Eis como se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Lembremos do que diz São Paulo, a citação aos Gálatas que eu citei no princípio, né? Para resgatar os que eram escravos do pecado. E São João, entendendo, né, a mesma lógica, diz o seguinte: para que vivêssemos por meio dele. Portanto, nisso consiste o amor, continua São João. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Primeira carta de São João, no capítulo 4, nós vamos encontrar isso aqui. Portanto, não fomos nós, diz São João, que amamos a Deus, mas foi Ele, Deus, que nos amou por primeiro e enviou seu Filho como vítima, como expiação, vítima de expiação pelos nossos pecados. Lembremos que na última catequese a gente falou da Eucaristia como sacrifício de expiação. É aqui que diz São João, né? Então Jesus ele vem como essa vítima de expiação pelos nossos pecados. Por isso, ao entregar-se por amor, Jesus não deseja que seja algo transitório e passageiro, mas permanente na vida dos seus seguidores e na vida da igreja, como memorial permanente. Fazei isto em memória de mim. Também nas catequeses anteriores a gente refletiu que o sacrifício da cruz, ele foi total, ele foi pleno, ele é único. Mas Cristo, ele quis perpetuar-se na igreja. Ele não quis que fosse algo passageiro, mas que isso continuasse, que permanecesse presente no seu corpo, que é a igreja. A igreja ela fosse este lugar de perene oblação a Deus.
Por isso que Jesus, na última ceia, ele deixa esse mandato para os 12. Fazer isto em memória de mim. Portanto, a entrega amorosa feita por Jesus aos seus, nas espécies sagradas do pão e do vinho, deve perpetuar-se na história como ato supremo de amor e de total entrega. Esse gesto de entrega total, por amor de Jesus na Eucaristia, nos confere a dignidade de participarmos da vida nova em Cristo, como ele mesmo afirma: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ora, caríssimos irmãos, se o sacrifício eucarístico, se Jesus não tivesse deixado que o sacrifício eucarístico se perpetuasse na igreja até os dias de hoje, se não fosse vontade dele, como nós hoje, nós cristãos de 2020, nós cristãos católicos, poderíamos participar do banquete eucarístico, comer do corpo e do sangue do Senhor, se ele não tivesse deixado, se não fosse da vontade dele? Vejam como a sabedoria divina, ela é perfeita. E como o amor de Jesus, ele se estende por todo o sempre, por toda a história da salvação. Portanto, a Eucaristia é o sacrifício de entrega total de Cristo ao Pai, por amor a nós, que somos a sua igreja. E aí o próprio Senhor diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, mas por mim mesmo eu dela me despojo. Eu tenho o poder de me despojar da vida e tenho o poder de a retomar. Isto é, o mandamento que eu recebi do meu Pai. Então, São João, lá no capítulo 10. Então, a Eucaristia, o memorial da Eucaristia, o sacrifício, a entrega de amor, não foi ninguém que disse, é ele que toma a decisão por amor. Por isso que é sacrifício de amor. É sacrifício de entrega por amor, como nós dissemos no princípio, né? E ninguém diz que Jesus tem que fazer. Não, a mim ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu a entrego. Ao entregar-se, Jesus ordena que a igreja realize constantemente o memorial de sua entrega, que o realize em seu nome ao longo da história. Fazei isto em memória de mim. Nós nunca podemos esquecer do mandato de Jesus. Esta frase, ela deve ficar ecoando nos nossos ouvidos. Fazei isto em memória de mim. Cada vez que vamos à Santa Missa, cada vez que participamos da Eucaristia, nós estamos realizando o mandato de Jesus, fazendo o que ele nos mandou. Por isso, aqui eu abro um parêntese, que liturgicamente é inadequado dizer que eu vou assistir à missa. Não, é inadequado, não é? O mais adequado é dizer, eu vou participar da missa, eu vou tomar parte na liturgia eucarística. Por quê? Porque eu participo do banquete, eu sou o convidado, né? Antes da distribuição da comunhão, o presidente da celebração diz o seguinte: felizes os que são convidados para a ceia do Senhor. E todos nós o somos, caríssimos irmãos e irmãs. Portanto, o mais adequado é dizer, vou participar da Santa Missa, vou tomar parte. Assistir, eu assisto a uma peça de teatro, a um concerto musical, a um show, a coisas do gênero, né? Mas a liturgia, não. Portanto, o memorial eucarístico é, portanto, entrega total de Cristo ao Pai, por amor até as últimas consequências. O Pai me ama porque eu me despojo da vida
para retomar em seguida. São João 17. Aceitando livremente a morte na cruz, como prova desse amor incondicional, ninguém tem amor maior do que aquele que se entrega e dá a vida por aqueles que o ama. São João 15. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, toda vez que celebramos a Eucaristia e dela participamos, a comunidade cristã, que é o corpo místico de Cristo, a Igreja, oferece de novo ao Pai, pela ação eficaz do Espírito Santo, o sacrifício do seu Filho, a entrega total e amorosa por todos nós, e se oferece a si mesma para o desígnio do Pai, num contínuo ato de louvor no amor fraterno. E como conclusão, eu gostaria de deixar que uma das grandes santas da Igreja e contemporânea nossa, Madre Teresa de Calcutá, conclua para nós isso aqui, esta catequese. Portanto, escutemos o que nos diz Madre Teresa. A Eucaristia está conectada com a paixão. Se Jesus não tivesse estabelecido a Eucaristia, teríamos esquecido a crucificação. Ela teria desaparecido no passado. Teríamos nos esquecido que Jesus nos amou. Existe um ditado que diz: longe dos olhos, longe do coração. Para se certificar de que sua paixão não seria esquecida, Jesus nos deu a Eucaristia como memorial do seu amor. Quando você olha para o crucifixo, entende como Jesus amou você. Então, quando você olha para a Sagrada Eucaristia, você entende o quanto Jesus ama você agora. Para o louvor de Cristo.